Olha aí, sejam bem-vindos. Você, minha amiga, você, meu amigo, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Conte a Sua História. E no final eu vou perguntar para você, né? E se fosse você, o que você faria? Hoje nós temos uma história extensa, temos uma Maria aqui, que ela mandou a sua história e nós iremos contar. No final, pergunto, fica até o final, tá bom? E aí no final você me responde o que você pensa sobre essa história. Vamos lá? Direto para a história, vamos embora. Gente, vou contar a minha história, diz a Maria. O que vocês fariam no meu lugar? Em setembro do ano passado, eu conheci um homem de 30 anos. Eu tenho 31, diz a Maria. Conheci pela internet. Marcamos encontro e foi muito bom, ela diz. A segunda vez que marquei um encontro com ele foi em um local público. Saindo de lá, ele já quis me apresentar à família dele. Me disse, inclusive, que o pai dele e a madrasta estavam esperando os dois. E eu disse que para ir com calma, ainda é muito cedo. Com muita insistência e meio que um constrangimento por desfazer aquele convite que seria importante para ele, eu fui conhecer a família dele. Bom, com calma aqui, né? Ela, 31 anos, ele 30, ambos se conheceram pela internet, tiveram o primeiro encontro, ela disse que foi muito bom. No segundo encontro, ele chamou para conhecer a sua família, o seu pai, a sua madrasta. Vamos lá. Eu me apresentei às crianças como amiga dele, ou seja, devia ser os filhos dele, ela não conta aqui, né? E me senti dentro de uma família a primeira vez que coloquei os pés na casa dele. E depois, quando conversamos no outro dia, ele já me chamava de namorada e não de amiga. Resumindo, ela diz aqui, depois de algumas semanas ainda, eu aceitei então namorar a ele e conhecer ele durante esse namoro. Ele tinha anos que estava sozinho, como eu, esperando a oportunidade de conhecer alguém. Ele fala aqui, agora ela explica, né? Ele tem 2 filhas e um passado muito conturbado, aonde anos não vê as filhas. E toda vez que ele se comunicava com elas por telefone, era um choro, um comportamento muito triste e revoltante da parte dele. As crianças meio que não respondem nenhum eu te amo a ele. E eu vendo aquela cena, eu me comovia ainda mais. Então eu me doei, coloquei todas as minhas razões, meu temperamento de lado para que pudesse compreender ele e levar uma vida mais leve a ele. A fazia troca de presentes, a cada encontro era algo que pudesse ter um mimo para o outro. Ou seja, eles trocavam presentes, né? Pelo que eu entendi aqui. E eu morando em uma distância de como 1h30 da casa dele. Até que um dia eu comecei a frequentar mais a casa dele. O pai dele foi como um pai. E eu queria agradar a família da mesma maneira que queria agradar a ele. Então eu comprei uns docinhos para cada um e deixei em cima do balcão, para quando eles chegassem do serviço, encontrasse que eu havia passado ali e lembrei deles. Olha que bonitinho, né? Que romântico. Gentileza, né? Quando eu estava saindo, eu pude notar a secura da madrasta em relação àquilo que eu disse. Eu trouxe alguns docinhos para vocês todos, até que eu saí com ele. E na estrada, ao nosso compromisso, ela liga e começa a chamar a atenção dele. E ele dirigindo começa a xingar ela, porque ele não tinha lavado as louças da filha dela e das netas que estava na pia. E ele chegou do trabalho e encontrou aquelas louças e não é dela. Bom, ficou um pouco confuso aqui, né? Então ele ligou para os pais e contou, e o pai dele defendeu ele que ele estava errado. Defendeu ela, que
Não, defendeu ele que ela estava errada. E meio que deixou um maior climão dentro do carro, porque ele estava extremamente estressado. Se passou os tempos, eu na fase de mudança de casa, de trabalho, ele me cobrava muito por atenção. Dizia que teríamos que ter tempo. Como queria um relacionamento onde não teria tempo para ele? Olha aí, hein? Preste atenção. Ele começou a cobrar dela aquilo que normalmente as mulheres cobram, né? Atenção. Isso. E vi mensagens sempre me cobrando o tempo todo. Até que a gente se encontrou várias vezes depois. Então, tive a oportunidade de presenciar alguns comportamentos nele. Violento. Pude ver que ele gostava de uma erva e pude ver a falta de controle dele com o álcool. Eita, eita, eita. E um comportamento estranho da parte dele, um pouco agressivo. Quando eu vi aquilo, eu logo falei a real a ele, do que eu buscava em um relacionamento. E eu pude deixar bem claro, até que ele me disse que nunca mais chegaria perto dessas coisas. Que foi a primeira e última vez. Ela aqui dá uma risadinha, né? Então eu aceitei e continuamos o nosso relacionamento. Neste período, vi uma dedicação grande da parte dele, mais amoroso, mais carinhoso, mais compreensivo e tudo mais. Ele começou a fazer coisas para mim que era o melhor homem para mim. Até que comecei a ir mais para o lado da minha família. Até que comecei a ir mais para o lado da família dele. E sempre que eu ia, sempre via problemas familiares entre eles. E o meu namorado sempre resolvendo. Eu contemplava muitas brigas de família. E ele tinha que sair consolando o madrasta com problemas com a filha, e irmão dele com problemas de álcool, e toda vez que eu estava sempre tinha um problema de família. Tirando o pai dele, que eu nunca vi nada, mas sempre era o meu namorado que tinha que sair ou se separar para ir resolver alguma coisa. Ela começou a sentir um pouco que ele estava sobrecarregado, né? Que era ele que tinha que resolver as coisas da família. E ela diz aqui, ó, e eu vendo aquilo e imaginando ele, já tem problemas com as filhas e agora com a família também. Meu Deus, que família eu estou? Ela diz, né? Meu Deus, que família eu estou. Deixa eu ver aqui. E o pai dele me tratando como uma filha e vendo a minha postura com o filho dele. Aí que ele começou a gostar mais de mim. Neste tempo, eu e o pai dele tivemos uma boa comunicação de filha e pai. E eu pude ver ciúmes entre a filha com a madrasta. Então, eu pude ver quando ele saiu do tipo da cozinha, elas falam mal deles. Eu vi comportamentos contra eles e eu tentando fazer com que ela me amasse também como filha. Para sentir que ali todos eram a família. Depois de alguns meses, ele não estava aceitando eu aceitar a promoção do meu trabalho, que era trabalhar à noite. Bom, dá uma paradinha aqui, né, gente? Porque senão a gente vai ler muito e não falar nada. Até aqui, ela estava entusiasmada com ele, conheceu a família, depois percebeu que ele usava álcool e alguma droga, disse que não aceitava, ele largou, passou a tratá-la muito bem novamente, com muito carinho, atenção, Só que ela começou a ver também que ele tinha problemas na família, problemas com as filhas, por ter sido separado delas, provavelmente, e problemas com o irmão, madrasta, briga de família. E ele era a pessoa que saía ao socorro dessas pessoas. E ela começou a pensar, que família que eu me meti? E às vezes a gente pensa isso, né? Onde foi que eu vim amarrar o meu burro? Não é? Nessa expressão. E ela observa que, por ser tão querida pelo sogro, ou pelo... Eu vou mudar essa imagem aqui. Vamos colocar agora... Dar um pouquinho essa cena, né? Para você não ficar tão fixo.
E ela falou o seguinte, que o sogro gostava dela como filha. Isso gerou ciúmes. E as pessoas começavam a falar mal dele, né? Vamos lá. Depois de alguns meses, ele não aceitou que ela mudasse o turno de trabalho. Ela recebeu uma promoção no trabalho, teria que trabalhar à noite. E ele não aceitou. E ele dizia, você vai trabalhar à noite e eu de manhã. Em que momento vamos nos ver? É uma pergunta justa dele, não é? Ele queria ter contato com ela. Ela trabalhava à noite e ele durante o dia. Como é que eles iriam se encontrar? Ele me infernizou a não aceitar aquela proposta pela minha segurança, uma vez que estou longe dele e estarei trabalhando à noite. E era muito perigoso eu ficar saindo e chegando de madrugada. Então eu não aceitei aquela proposta de emprego, né? Até que ele me convidou para morar com ele. E ele sempre tinha uma preocupação com a minha segurança e preocupação no nosso relacionamento. Com 5 meses depois, fomos morar juntos. E fomos morar dentro da casa dos pais dele. Havia muitos quartos, ele tinha a vida dele ali, na casa dos pais. E era por pouco tempo. O pai dele nos fez esse convite porque estava vendo a felicidade do filho dele. O pai dele é muito família, então foi tudo para eles me receber. Madrasta para as crianças e todo mundo. Eles me amavam, porque eu estava ali perto de todos, como família mesma. Ele estava feliz. Eu brincava com as crianças, eu dava atenção para todos. Foi um cativando o outro. Meu namorado, já era marido, né? Estavam vivendo juntos, fazendo de tudo por mim. Até que comecei a ver ela entregando chocolates de presentes a ele com substância. Vapes. Vapes é uma espécie de cigarro eletrônico, né? Alguma coisa assim, que também vicia e prejudica a saúde, né? Cadê aqui o Vapes? Vapes. Deixa eu ver aqui. E outras coisas com bastante substâncias ao meu marido, né? Na minha frente e tomando bebidas fortes. E eu via ela passando aquilo para ele na minha frente para induzir ele a misturar as coisas. E ela não fala quem era, mas eu imagino aqui que seja a sogra, né? E toda vez que tínhamos os nossos momentos a dois se abraçando, ela chamava ele e a filha para ir fumar. Quando eu vi aquilo, eu me entristeci tanto. Mas eu mantive a calma e priorizei ele. E já fiquei esperta com ela. Aquilo arruinava o nosso relacionamento. Por certo, o casamento dela não estava indo muito bem. Era nítido. Até que teve um dia que eu realmente decidi sair fora do relacionamento. Porque vi muitas situações que ela interferia muito. O pai dele fazia de tudo para estarmos juntos. Quando se sentava para assistir filme, ele fazia de tudo para que nós dois estivéssemos juntos e criando ali uma história nossa. Não é fácil, né? E aí, continuando. Quando o meu ex me abraçava, ela já fala de ex, já está dizendo aqui que terminaram, né? Já adiantou aqui, já deu spoiler. Quando meu marido me abraçava, o pai dele dizia, isso mesmo, meu filho, cuide dela para que ela possa cuidar de você. Olha que conselho legal, não é? Gente, essa madrasta, o que ela pôde especular, ficar no meio da nossa relação, ela ficou. Quando a gente ia sair, ou quando ela ia se encontrar comigo, ele ia se encontrar comigo, ela fazia questão de ligar. Se eu demorasse em casa, ela em casa ligava e perguntava, nossa, ela ainda não chegou? Toda vez que ele me abraçava, eu beijava até no rosto. Tinha um carinho comigo, ela chamava ele para ir fumar, porque ela queria companhia para fumar sozinha. O meu namorado, o marido, ele tinha que se tornar em dois. Até que eu não quis passar ciúmes a ele. Então, neste dia, ele teve uma ação em excesso, uma mistura em excesso, e descontou tudo em mim. E eu pude ver um comportamento agressivo, mas mantive a calma com ele. Neste dia, resolvi sair. O pai dele se envolveu, conversou comigo e com ele. Conversou demais comigo. Eu pedi ajuda a eles, que pudesse me ajudar em relação a isso, porque eu nunca tive essa experiência e eu não ia aceitar no meu relacionamento
Então teve a reconciliação por parte de todos. E ficou tudo bem. Família, né, gente? Família acontece isso mesmo, né? Aí, ele não... Espera aí, gente. Aí ele não deixava mais ela interferir na gente. O pai dele não deixava ela se envolver mais no nosso relacionamento. Eu comecei a ver os comportamentos dos dois melhorando como casal. O ambiente mudou, até que ela começou a ir para o lado da filha. E todos os dias era briga naquela casa por conta da filha dela. Ela sempre arrumava um problema para as duas discutir. Então começamos a ajudar a filha para que aquilo não houvesse mais entre as duas. E ela sempre tinha o prazer de falar mal da filha. Eu pude notar o esfriamento do meu namorado comigo, do meu marido comigo, né? Eu via ele tendo dupla personalidade. Os comportamentos dele mudavam muito, até que eu comecei a ver ele fazendo algumas coisas escondidas. Eu a convidava para ir à igreja, então combinamos na véspera de ano, vamos à igreja, quero começar o ano diferente, e ele não foi. Bom, passou novembro, dezembro, tivemos Natal em família, meu atual, né, bebeu muito e passou muito mal à noite. Me pediu desculpas por aquilo, como era festa, eu cobrei nada dele, apenas disse, tenha controle. Você pode tudo, mas tenha responsabilidade e controle. E tudo disse bem, e tudo, né? Disse bem porque é dia de festa. Ano novo estávamos comemorando na casa de amigos. Eu que trouxe o carro, porque ele bebeu muito naquele dia. E os próprios amigos dele disse, deixa que ela leva. Eu comecei a ver este ano, o ano novo, um excesso de bebidas muito grande na parte dele. Ele saía, ele queria beber. Se bebesse, ele não tinha controle. Mais uma vez, né, gente? Mais uma vez a gente vê aqui a questão do álcool, do vício de uma forma geral. Os comportamentos dele mudou extremamente. Ele saía para ir em um mercado e comprava bebidas e trazia para mim e a irmã dele. E, gente, era 5 a 10 bebidas que ele tinha que beber com ela. Ela tomava em copo de café para não expor aos pais, até que eu escondia essas bebidas dele no quarto, que ele tivesse controle. E com isso eu recolhia as latas de bebidas, fazia e jogava no lixo. Até que teve um dia que o pai dele pegou as latas no lixo e chamou a atenção dele e questionou ele o que era aquilo. E ele e a irmã dele disse que eram minhas, para que o pai não brigasse com eles. Eu disse, isso não é meu. Estamos terminando, tá, gente? A história é um pouquinho longa, mas faz parte, né? E eu disse, isso não é meu, isso é deles. Meu ex-sogro brigou muito com eles, até que o meu ex-namorado apontou o dedo no meu rosto e falou um monte a mim, que era culpa minha eu ter feito aquilo. O pai dele reconhece a mentira deles e pediu que eles me pedissem desculpas. Quando foi na semana do ano novo, o pai dele saiu para trabalhar à noite, então ficou somente nós. Eu, ele, a irmã, a madrasta e as crianças. Em casa, meu ex-namorado estava muito irritado, resolvendo problemas de família. E o pai ligando, e a cunhada ligando. Aí o meu ex, pé da vida, querendo ligar até para a internação, até que ele passa o dia todo bebendo, escondido. A madrasta sentava no sofá o dia todo assistindo série no balanço da cadeira, né? E eu vendo aquilo, eu disse, isso não é bom para eles. E ela me respondeu, eu tenho dó dele. Gente, eu fui checar ele, perguntei se ele estava bem, para que ele não pudesse se envolver naquilo. E ele disse, é a minha família. E ele disse, é a minha família. Até que deixei ele resolvendo aquilo. Rapaz. Resumindo a história aqui, meus amigos, a gente já entendeu, né, como é que é a questão, né? Ela teve problemas porque ele se envolvia demais com os problemas da família dele e ele também não deixava de beber e nem de fumar, que era uma coisa que ela pedia. Aquilo cortou. Rapaz, neste momento que eu estava com a polícia, deu até polícia, né? Tô pulando aqui, tá? Eles ainda brigando na cozinha. Eu subo para o quarto, correndo com a polícia no telefone e gritando pela madrasta para ela ajudar a filha com ele. Resumindo, a polícia chegou, interrogou todos e levou ele preso. Aquilo cortou meu coração. Eu chorava tanto, parecia um pesadelo que eu estava vivendo. Eu queria abraçar ele. Eu estava assustada comigo e com a cena que eu vi entre ele e a irmã dele. E ela me entra no quarto e começa a me consolar.
e falou muitas coisas dele, que ama ele, mas ele não tem responsabilidade. E me mostrou fotos dela com o passado dela, onde viveu apanhando por anos. E disse, por isso acontecer, isso pode acontecer com vocês. Ela me disse muitas coisas. Eu saí daquela casa, todos ali me viu saindo com as minhas coisas de cabeça baixa. Ele ainda não tinha chegado da delegacia. Ele ia ser liberado à tarde, e pela minha segurança eu não queria ver ele. Até que ela disse a mim 3 vezes na frente do pai e da mãe, coloca uma ordem de restrição contra ele, se ele te procurar. Gente, eu chorei muito, foi uma dor imensa em mim, até que ele me procurou por mensagens. Ela me mandava, o pai me mandava mensagens. Eu com medo de tudo, eu totalmente envolvida com os sentimentos dele, até que ele implorava, ele confessou o erro. Ele dizia que ia se matar se eu não voltasse. Ele me implorou tanto por 3 meses a minha volta, até que eu recebi uma ameaça e umas palavras de falta de respeito. Depois ele via novamente pedindo desculpas, implorando, até que eu pedi o distanciamento total dele. Eu pedi ajuda a uma terapia e comecei a fazer terapia por conta disso. Eu fiquei totalmente paralisada, até que eu encontro ele perante ao juiz para ter uma restrição. E ele disse ao juiz muitas coisas. E disse que tinha esperança da gente voltar. O pai dele presente. Até que o juiz me perguntou, você quer a ordem? E eu disse sim, eu quero. E ele me deu a ordem concedida do distanciamento total. E quando foi essa semana, me bateu uma depressão tão grande, uma tristeza, agora começa, né? Comecei a lembrar da gente e comecei a me cobrar e me questionar. Eu demorei tanto tempo para ter alguém e eu me doei toda. E em troca eu tive essa situação. Ele me pediu tanto para conversar pessoalmente, por telefone, até que eu não aceitei e pedi o distanciamento total dele. E hoje eu me encontro ainda lembrando dele, porque nós mulheres somos assim. Ela pergunta, por que nós mulheres somos assim? E ela pergunta, o que você faria no meu lugar? Eu sei que a história foi um pouco longa, né, mas vou tentar recapitular, né? Ela conheceu esse rapaz da internet, 31 anos, ele 30, ele é uma ótima pessoa, só que no decorrer do tempo, ela foi morar com ele, observou que ele usava drogas, álcool, prometeu que não usaria mais para que o relacionamento continuasse. Depois percebeu que ele ficava violento quando ele bebia. Nós não lemos aqui, mas ele bateu na irmã, por isso foi preso. E ela, depois de tudo isso, pediu uma restrição total, ou seja, ele não pode chegar perto dela. Só que agora ela sente falta dele. Ela sente falta dos momentos que teve com ele. E agora começa a se perguntar, será que eu errei? Será que a culpa é minha? E ela pergunta, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês aguentariam tudo isso? A madrasta, a irmã dele, a cunhada no caso, né? Só o sogro que ajudava. Todas as outras pessoas da família davam problemas para ela. Bom, você suportaria? Talvez, se você amasse tanto esse rapaz, sim, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, deixando meu abraço a vocês e pedindo a sua participação. O vídeo de hoje foi um pouco mais longo, porque a história dessa Maria aqui foi bastante longa, mas faz parte, né, Maria? Obrigado pela mensagem, obrigado pela história e a gente se encontra no próximo vídeo. Você está no canal? Conte a sua história. E eu pergunto, e se fosse você no lugar da Maria, o que você faria?